Eu sou o Hernani Tafuri, sou estudante de letras e hoje eu venho dividir com vocês uma possibilidade de leitura sobre o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, considerado um dos clássicos da ficção científica de todos os tempos. Foi publicado em 1953 e fala sobre um bombeiro que queimava livros, o Guy Montag, numa sociedade que vive uma distopia no futuro. O Estado comanda as opções de todas as escolhas das pessoas, na verdade, e essa sociedade abomina os livros. Os livros são proibidos. As pessoas que têm algum tipo de livro em casa, ou mesmo bibliotecas, são apontadas pelos vizinhos, por alguém, denunciados aos bombeiros que vão à casa delas para destruir esses livros, para queimar esses livros. Nessa sociedade do futuro, as casas são à prova de fogo. Então, a única maneira de se colocar fogo em alguma coisa seria os próprios bombeiros irem a essas residências e queimarem os livros, porque não se tolera que alguém possa ler e possa ter mais conhecimento que outros que não leem. Então, ter mais conhecimento, ter mais sabedoria, ter mais histórias para contar, entre aspas, incomoda aqueles que não gostam de ler, que não gostam de, que não teriam essa capacidade, né? Como os leitores poderiam ter. É um pouco do negacionismo que talvez a gente veja aí num presente muito próximo em determinados países, né? E então o Guy Montag ele é o bombeiro, o personagem principal, e ele se incomoda muito com isso. Ele não consegue entender por que os bombeiros, quando os bombeiros passaram a queimar livros, ele fica se contestando se houve algum tempo em que os bombeiros, ao invés de queimar, teriam a função de apagar os incêndios, né? E só que ele não tem com quem dividir esse sentimento dele, esse incômodo dele, porque a esposa dele, a Mildred Montag, faz parte, está inserida nessa sociedade completamente alienada por conta da tecnologia. As casas são equipadas com telões que ocupam as paredes e as pessoas não só podem assistir a novelas, a séries, como fazer parte dessas novelas, encenar e participar dessas novelas. E são consideradas famílias, ela se refere às séries e às novelas como os personagens sendo famílias, e são não só atores, mas também outras pessoas com seus telões em suas casas que vão encenando o roteiro e vão dia e noite participando dessa alienação, na verdade, né? Que não tem nada de conhecimento sendo propagado durante a exibição e a construção dessas séries. E ela também vive com uma concha no ouvido que a gente tem hoje como o fone de ouvido, né? Muitas pessoas ficam com o celular ligado, vendo redes sociais hoje, ouvindo as coisas o dia inteiro. Ela fica com essa concha no ouvido o dia inteiro. E todos os programas, né, na rádio são personalizados. Os aparelhos falam o nome dela. Bom dia, senhora Mildred, como a senhora está? Então dá essa sensação de conforto e de família mesmo, que na verdade é uma possibilidade do Estado também alienar cada vez mais as pessoas. E com isso ninguém mais conversa, ninguém repara as coisas, ninguém olha para o céu, ninguém vê a beleza de uma flor ou sente cheiro de alguma coisa. As pessoas realmente estão condicionadas a acordar, trabalhar, voltar para suas casas e sempre cercadas de tecnologia e da frieza das telas. Só que o Montag ele começa a contestar. Ele conhece uma adolescente que faz essas perguntas para ele. A principal pergunta que ela faz para ele é se ele é feliz, e ele não sabe responder. E depois pergunta se ele já se apaixonou, e ele também não sabe responder. Então isso fica martelando na mente dele ao longo do livro, se esse rumo que o Estado determinou para as pessoas realmente é o correto. Por que não poder ler? Como o conhecimento antigo pode ser mantido, e como o conhecimento produzido naquele momento pode ser
guardado para ser repassado para as pessoas no futuro. E ele sempre que vai a um incêndio, né, destruir os livros, ele acaba furtando um, levando um para casa e guardando. E quando a esposa dele descobre, quando ele tem uma crise de identidade, se é realmente aquilo que ele tem que fazer ou não, a esposa o denuncia e ele acaba por sendo perseguido pelos próprios colegas, pelo próprio capitão, para que os livros dele sejam destruídos, ele seja preso. A pessoa que é pega com um livro, ela é presa e além de ter sua casa, seus pertences destruídos pelo fogo. E no último incêndio que ele participa, que ele coloca fogo em uma biblioteca, a dona dessa biblioteca, uma senhora, prefere ser consumida pelo fogo que ser presa ou que se desfazer dos livros. E isso impacta muito o Guy, porque ele vê nela essa defesa incondicional ao conhecimento, à propagação de ideias do passado, a formação de ideias para o futuro. É uma pessoa que dá aos livros e a possibilidade desse conhecimento a própria vida. E isso impacta demais o Guy e ele acaba por ter essa crise existencial numa ebulição maior e eu não vou dar spoiler do final do livro, mas acabam grandes acontecimentos a partir desse momento. E lembrando que Fahrenheit 451 é justamente a gradação necessária para que um papel comece a pegar fogo, né? É necessário essa intensidade de graus, né? 451 Fahrenheit, para que um papel possa pegar fogo. E na visão do Montag, do Guy Montag, que é o bombeiro, pegar fogo, o papel pegando fogo é realmente a destruição da história, destruição da própria formação do ser humano através do conhecimento, através da ciência. Não existe, não se pode ter humanidade sem ter propagação de conhecimento. E apesar de o livro não falar sobre androides, não falar sobre tecnologia artificial, como outros livros, como Ovelhas Sonham com Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, enfim, a tecnologia fica muito presente como uma forma do Estado alienar as pessoas. Tanto que existe a emergência de uma guerra para acontecer e as pessoas acham que a guerra vai ser resolvida em meia hora e todos que forem voltarão com as suas vidas normalmente e continuarão fazendo parte das famílias virtuais. É um livro que eu recomendo muito, tem 57 anos a primeira publicação e é uma distopia que talvez desemboque bem no momento que a gente está vivendo, tanto do país quanto no mundo, essa negação de conhecimento, essa tentativa de diminuição das ciências humanas, da propagação do conhecimento enquanto forma de crescimento do ser humano. Então é isso. Esse é o meu primeiro vídeo, eu fiquei um pouco enrolado para falar, mas espero que vocês possam deixar o joinha para mim. Obrigado, grande abraço.